O governo federal reduziu a verba destinada ao combate ao câncer no ano que vem. Foi um dos cortes para ajudar a bancar o orçamento secreto. Universidades públicas dizem que o funcionamento pode ser afetado pelo corte de verbas anunciado pelo governo federal. O governo cortou de 95% a 97% a verba de programas alimentares para o próximo ano. Cortes e desmontes marcaram 2022. Encerramos um ano em que as políticas públicas estiveram em xeque e a luta pela democracia se fundiu com a preservação do Estado democrático de direito e da Constituição Federal. Com o fim das eleições, abre-se a transição de governo, que desenha os contornos da nova gestão. Mais de 50 EPPGGs estão nos grupos técnicos que elaboram diagnósticos e planejam, neste final de ano, as políticas públicas do próximo governo. Seja na sistematização de dados que evidenciam o desmantelamento das políticas públicas no Brasil, seja na elaboração de propostas para retomar uma gestão baseada em evidências, a carreira de EPPGG e a ANESP se fizeram presentes ao longo do ano. Gestores e gestoras, a partir de suas expertises, realizaram debates plurais e estimularam na sociedade a compreensão sobre os mecanismos de desfinanciamento e de desestruturação de diferentes políticas públicas. A forma, então, como a gente encontrou para contribuir foi sistematizar essa produção, esses questionamentos, essas constatações, tem muito dado, tem muita proposta, e entregar isso formalmente, protocolamos no gabinete de transição. Além disso, como somos todos de carreira e podemos ser requisitados, a gente também lembrou a equipe de transição que é possível requisitar profissionais de alto gabarito, bastante especialistas ou especializados nas suas áreas, para que possam contribuir nas discussões dos GTs. É um trabalho intenso. Nós temos de volta um governo que acredita na participação social, no diálogo como ferramenta de construção política e também na importância do serviço público e das carreiras do ciclo de gestão como suporte técnico qualificado para esse processo de construção. Nós, os EPPGGs, que estamos trabalhando na Comissão de Transição, nós temos esse papel de dar um suporte técnico, analítico, gerencial, para que os coordenadores dos grupos de trabalho possam, a partir das suas experiências, identificar os retrocessos que ocorreram nas políticas públicas e pensar como que nós vamos reconstruir o Estado brasileiro. Um ponto também importante desse processo de transição é que houve uma escolha de trazer para perto a burocracia estatal, e aí a carreira tem desempenhado um papel bastante importante, né? Em todos os grupos de trabalho existe pelo menos um gestor compondo a equipe, então isso é um ponto muito importante. E na área de desenvolvimento social a gente tem gestores com um acúmulo bastante grande e importante, tanto de memória do que aconteceu desde o princípio das políticas, como também de análise, de propostas, de proposição. Então, a carreira vai ter um papel muito importante nos próximos anos e nesse processo de reconstrução de todas as políticas de desenvolvimento social. A equipe de transição está constatando agora uma série de problemas crônicos na implementação das mais variadas políticas públicas, principalmente aquelas voltadas para a área social. A gente também está vivendo, já neste ano, uma falta de dinheiro muito peculiar, porque, na verdade, a arrecadação tributária do ano foi melhor do que aquela estimada quando fizeram o orçamento de 2022, ano passado. Ou seja, existe claros problemas com relação às escolhas de alocação de recursos. Além disso, a gente tem estruturas que foram desmontadas, foram desfeitas ou foram extremamente precarizadas. E são estruturas que são necessárias para a implementação de políticas públicas. A área de desenvolvimento social é central na reconstrução das políticas públicas no país, tendo sido uma das mais afetadas nos últimos anos. E houve um completo desmonte, uma desorganização total das políticas, tanto de transferência de renda, quanto de segurança alimentar, e a assistência social padece um bocado da falta de financiamento para poder fazer a manutenção da rede de proteção social, dos CRAS, CREAS, centros POP, centros de acolhimento. Então, acho que o grande desafio que vai se ter é como recompor isso tudo num cenário de restrição orçamentária, num cenário institucional também bem mais difícil, sem concursos, sem força de trabalho para poder ajudar a compor as equipes.
a dificuldade não será menor na área de igualdade racial, recentemente deixada em segundo plano. Recriar o Ministério da Igualdade Racial e pensar políticas transversais são desafios que serão enfrentados com a ajuda de EPPGGs. O GT de Igualdade Racial tem um desafio muito grande em relação à retomada das políticas de promoção da igualdade racial, tendo em vista que nós não temos um ministério, né? A Secretaria Especial com status de ministério, ela foi desconstituída e foi fundida a estrutura do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Então a gente parte de um cenário onde a gente não tem um ministério e a gente também parte de um cenário onde a gente não tem uma força de trabalho com uma expertise em relação a esse tema. Tendo em vista o desmantelamento aí das políticas, as pessoas buscaram outros locais para atuar e também não temos, vamos dizer assim, uma reserva orçamentária adequada para o tempo. Então a gente pretende reconstruir o Ministério com base em duas grandes temáticas, né? A promoção da igualdade racial e o enfrentamento ao racismo. Todos os órgãos do Estado brasileiro precisam ter uma ação relacionada à promoção da igualdade racial e enfrentamento ao racismo. Então, o grande desafio do Ministério, mais do que executar políticas específicas por si próprio, é dar transversalidade à pauta racial no âmbito do Estado brasileiro, no âmbito do sistema de justiça, no Ministério da Educação, enfim, todas as pautas setoriais, numa perspectiva de articulação intersetorial, né? Ou seja, incidindo sobre as diferentes pautas temáticas e numa perspectiva também de articulação interfederativa, né? Ou seja, estabelecendo uma coordenação entre as ações de governo federal, estados e municípios. O novo ciclo governamental é portador de esperança, de trabalho duro e de reconstrução das políticas públicas que combinem inclusão e crescimento, inovem e ousem na perspectiva de um Brasil com mais direitos. A expectativa é de muito trabalho. O bom é que a carreira é composta de pessoas que são apaixonadas por esse trabalho e que entram e se envolvem nisso porque o que nos motiva é muito mais a esperança de conseguir ter impactos positivos, de participar, cada um no seu lugar, da sua forma, na construção de um país melhor. É um grande momento de esperança. A gente está aqui pensando como a gente vai redesenhar as políticas públicas. Não só resgatar o que a gente tinha, mas também pensar agendas novas, agendas que fortaleçam a pluralidade, a diversidade, a inclusão, que a gente consiga de fato que as mudanças que vão acontecer aqui, que estão sendo planejadas pelos coordenadores de tantos grupos de trabalho, de forma tão participativa, tão engajada, que elas de fato possam transformar a realidade para todos e todas as brasileiras, sem deixar ninguém para trás.